Olá, seja bem-vindo à nossa 22ª aula. Na aula passada começamos a falar sobre as diretivas. Quem não assistiu, por favor assista para poder acompanhar o nosso curso. Nesta aula, vamos continuar falando sobre diretivas. Vamos à aula. Diretivas: constante e variável. Constante e variável atribui um nome a um endereço na memória de dados, que pode ser tanto de propósito geral quanto de registradores especiais. Vamos ao exemplo que fica mais claro. Está aí constante, está aqui a palavra reservada, constante. A gente coloca um nome, o sinal de igual e um número. Esse número aqui vai ser justamente o endereço. Então, se esse endereço, não importa se é de propósito geral ou de um registrador especial, se a gente atribuir um nome aqui, declarar um nome, e a gente estiver declarando dentro do nosso código, ele vai se referir a esse endereço. Variável acontece da mesma forma. Se você colocar essa palavra reservada e atribuir um nome, o sinal de igual e um número, esse número vai ser também o endereço. Eu botei aqui como exemplo o port B, que é justamente o endereço 6. Mas isso, mais uma vez, o port B é um registrador especial, e se você estiver usando este nome, que por exemplo aqui eu coloquei o próprio nome, se eu declarar no decorrer do programa, eu posso estar substituindo um nome por port B, assim também para outra declaração. Na linguagem C, quando você coloca a palavra reservada constante e atribui um número, esse número fica já armazenado dentro da constante que você criou. Assim também para a variável. A diferença é que na constante, uma vez atribuído o valor, não se altera, já na variável vai alterar. Aqui na linguagem Assembly funciona diferente. Eu fiz alguns testes no compilador, e o que acontece é que a variável e a constante funcionam da mesma forma. Ele vai simplesmente atribuir um endereço ao nome que estiver declarando depois da palavra reservada. Então, variável e constante funcionam da mesma forma. E o interessante é que ele assume realmente o endereço, não importando se é um registrador especial ou é de propósito geral. Então, você pode estar, se quiser atribuir um nome diferente a um registrador, você pode estar usando essas diretivas. E se você quiser também criar um espaço nos registradores de propósito geral, ou seja, uma variável, você também pode estar utilizando esses dois nomes. Não sei se ficou claro, se ficou confuso, mas na linguagem Assembly, tanto uma quanto a outra serve para atribuir um nome a um endereço, que pode ser de propósito geral ou de um registro especial. E isso a gente vai ver também ainda nessa aula, que existe também uma outra forma de fazer a mesma coisa que a constante e a variável faz. Porém, só vai mudar a forma de declarar, mas funciona também da mesma forma. Diretiva 7 e aqui. Atribui também, como eu tinha dito, para a variável e constante. A 7 e a aqui faz também a mesma coisa. Atribui um nome ao endereço
na memória de dados. A diferença é que vai ser declarado de uma forma diferente. Só não tenho aqui o símbolo de igual. Tirando o símbolo de igual, funciona basicamente da mesma forma. E na constante e na variável, a palavra reservada vem antes. Vem aqui. E depois a gente declara um nome. Então aqui seria constante, aqui variável. Já na set e na equi, primeiro vem um nome que a gente quer declarar e depois a palavra reservada. E não tem o símbolo de igual, mas também funciona da mesma forma. Pode estar atribuindo um nome a qualquer registro, tanto de propósito geral quanto dos registros especiais. Geralmente se usa para criar um espaço na memória de propósito geral, já que ao declararmos na diretiva include a biblioteca, todos os registradores e seus endereços já têm um nome. A gente, ao declarar, o port B já vai assumir o endereço 6. Então não há necessidade de criar novamente. Na linguagem Assembly existe isso porque você pode estar construindo todo um código até sem a biblioteca. Desde que você, para facilitar seu código, você use uma dessas 4 diretivas, a set, a equi, a variável ou constante, e atribui um valor, ou seja, o endereço ao qual você vai estar utilizando no decorrer do seu código. Como a gente declara já a biblioteca include, então a gente usa o set, o equi, a variável e a constante para os registradores de propósito geral e assim criar variáveis dentro de nosso código. Mais uma vez, não sei se ficou claro, mas no decorrer das aulas, na prática, a gente vai fazer esses testes. A gente vai usar os 4 nomes aqui reservados do compilador e vocês vão ver que eles funcionam basicamente da mesma forma. Diretiva org. Na diretiva org é usada para indicar um endereço onde se começa o programa e para indicar também um vetor de reset e um vetor de interrupção. Um exemplo, a primeira vez que você declara essa diretiva org, ele vai apontar para o primeiro endereço que o compilador vai procurar. Normalmente a gente coloca o endereço 0. E na segunda a gente coloca o endereço do vetor de interrupção. Eu estou colocando aqui o endereço 04, que é justamente o endereço de interrupção do PIC16F84A. Então isso vai variar conforme o microcontrolador que você estiver utilizando. Mas geralmente, primeiro org a gente coloca o 00, que é o primeiro endereço, e no segundo org a gente coloca o vetor de interrupção, e aí vai variar de microcontrolador para microcontrolador. Chegamos ao final da aula, espero que tenha gostado. Se gostou, clica aí em gostei e compartilhe, porque isso ajuda outras pessoas a conhecer o canal. Até uma próxima aula.